dos fariseus ardeu no ouvido. Então os fariseus zombavam. E aí depois que Jesus conta essa historinha, ele define as coisas, todo mundo já pensa, então o administrador assim, o senhor assado, o prejuízo, todo mundo já faz a mesma coisa que Davi fez lá com Natan. Então é assim, então tá bom. Então eles já meio que chegam numa conclusão, e aí Jesus tira o hipotético e vai para um exemplo real. Então ele entra na parábola do rico e Lázaro, e ela é cheia de detalhinhos, e os detalhinhos ajudam a gente pra caramba a entender o que está acontecendo. Então vamos lá, primeiro detalhe, na parábola de rico e Lázaro, vocês precisam ler isso, tá? Lucas 16. A gente não vai ler só para não prolongar o vídeo, mas basicamente a gente tem aqui todos os ingredientes que foram usados para montar esse bolo, e a gente vai conversar, mas se você não viu, dá uma pausa no vídeo, corre lá, lê, é rapidinho, você vai ver a parábola de rico e Lázaro e administrador desonesto, muito rápido, você lê rapidinho e volta. Então, a primeira coisa que diz lá é que tinha um cara que era muito rico, e esse cara muito rico, ele vivia vestido de linho fino, tá, linho fino aqui no slide, esqueci de arrumar isso aqui, linho fino, púrpura e luxo diário. Então, esse linho fino fala a respeito de ser visto com honra socialmente. Púrpura aí já aponta para uma coisa mais religiosa, e luxo diário é luxo diário. Quando você vai ler a descrição da roupa dos fariseus, você vai chegar à conclusão de que Jesus está falando de um religioso da época, um fariseu importante, no mínimo de um fariseu. Se você for um pouquinho além, você vai ver que é um fariseu já mais diferenciado e muito provavelmente um sacerdote. O que comprova isso? Segue Rodrigo Silva Arqueologia e você vai ver ele falando que, arqueologicamente falando, quando se faz escavação, sempre se vê uma constante. Entre os mais ricos estavam sempre os religiosos e os sacerdotes. Então existia uma casta rica, existia uma galera muito rica dentro do judaísmo, e Jesus está falando nitidamente a respeito desses caras. E aí tinha um mendigo que foi deixado na porta desse cara muito rico. Ele se chamava Lázaro e ele tinha uma doença cheia de chagas no seu corpo. Ele foi para lá para ganhar esmolas, e o texto diz que ele não ganhou nada e ambos morreram. Então até aqui o que a gente vê vamos já ilustrar dessa forma, tem um sacerdote, um religioso rico, riquíssimo, que se veste e come de forma luxuosa todos os dias, e tem um cara que tem uma doença muito parecida com a lepra, que não é aceito em lugar nenhum, que não tem lugar em nenhum ambiente da sociedade, e os amigos dele falam, bom, já que esse cara não tem como conseguir trabalho, já que esse cara está perdido, não tem solução para ele, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse cara, a gente deixa ele na porta lá daquele sacerdote riquíssimo. Esse sacerdote riquíssimo vai ter misericórdia desse cara, e esse cara vai comer das sobras dele, e comendo das sobras dele, esse cara tá bem pra caramba, porque dentre as opções, essa é a melhor para ele. Mas chegando lá, a parábola diz que o rico passava, mas não interagia, não dava esmola, não ajudava, não fazia nada. Os dois morrem, Lázaro vai para o céu, o rico vai para o inferno, e aí começa uma dinâmica interessante, que ilustra um pouco e tem também um pouco de informação, e a gente vai entrando nos detalhes aqui. O rico no inferno reconhece Abraão, fala pai Abraão, então já mostra que é um religioso, porque se não fosse um religioso não chamaria de pai, chamaria só de Abraão talvez, mas como o cara chama de pai Abraão, está falando de um cara, muito provavelmente um sacerdote ou um fariseu muito importante. Então ele fala, puxa, pede para Lázaro molhar a ponta dele na água e vir colocar na minha língua porque está terrível aqui o calor. E aí Abraão explica para ele que existe um abismo entre os dois lugares, que não dá para atravessar de um lugar para o outro. O rico então pede para que a família dele seja avisada. Abraão mais uma vez dá uma negativa e fala, olha, eles têm Moisés e os profetas para acreditar. E aí o rico fala, não, mas se uma pessoa que morre volta e vai falar com eles, eles vão acreditar. E aí ele toma mais uma negativa, Abraão fala, não, nem se for alguém que ressuscite dos mortos, eles vão acreditar. Então estava falando profeticamente de Jesus aqui, estava falando dos religiosos, estava falando dos doentes, estava falando
dessa questão do inferno e de que ninguém da parentela, ou seja, ninguém do ciclo social, com as mesmas crenças, valores, o mesmo estilo de vida, acreditaria nem que Jesus ressuscitasse dos mortos. E aí a gente segue para entender os significados. Então cada detalhezinho desse tem um significado, e entender isso vai ampliar nossa consciência do que está rolando. A primeira coisa que eu vi aqui nessa sequência de parábolas de Lucas 14 até 16 é um valor que eu chamei de o reino antimonetário, um princípio antimonetário nessas coisas todas. A gente tem a dracma, a mulher perde R$50, ela faz uma faxina noturna, ela gasta óleo para deixar a casa dela acesa, depois ela dá uma festa, convida as amigas, ou seja, ela gasta mais do que ela supostamente tinha perdido, ela gasta mais do que ela perdeu, na verdade, né? Então ela perde 50 e dá uma festa com R$100 depois para comemorar que achou 50. O resgate do filho pródigo lá, não, o resgate da ovelha, desculpa, o resgate da ovelha também é com festa, então se gasta para fazer essa festa. Então eu perdi um negócio, mas eu recuperei, mas agora eu vou gastar mais, porque eu achei de volta. E o filho pródigo, quando ele volta, a maior festa, o novilho cevado, que era o animal para ocasiões mega especiais, ele é botado no churrasco, rola um churrasco no espeto, tchê. Então o novilho era tão especial que o filho que fica, ele se revolta a parte por causa desse novilho, né? Tanto que ele fala a respeito desse novilho. Então o filho vai e desperdiça 1/3 da fortuna do pai, que chutando baixo 1 milhão, ele desperdiça 1 milhão, volta e o pai ainda dá um festão para ele. Aí o administrador desonesto, ele vai e desperdiça os bens do cara, o cara fala, presta a conta para você ir embora, ele pega a prestação de conta, avacalha e dá mais prejuízo ainda, e ele é elogiado. Então isso daqui está mostrando que a gente não está diante de uma defesa de valores monetários, de uma defesa de valores financeiros, de uma defesa de valores humanos. Tem muita gente que gosta de falar, não, Jesus falava muito de dinheiro. Jesus não está falando de dinheiro aqui. É bastante óbvio, tem muita coisa além de dinheiro aqui. Dinheiro é o menor dos detalhes, né? E não é a respeito de dinheiro que Jesus está falando aqui. Tanto que Jesus elogia um desperdício aqui no final dessa lista. Então a gente vê que não se trata de um pano de fundo monetário, financeiro, de valores humanos, né? O reino de Deus é movido pelo coração de Deus e não pelo valor das coisas para o homem, né? Então a dracma valia R$50, a mulher vai lá e gasta 100 para dar uma festa. Vamos dizer, uma ovelha valia R$3.000, o cara deixa 99 ovelhas que valia R$300 mil paradas lá, vai atrás de uma ovelha e ainda faz uma festa, né? Ou seja, eu não tive o prejuízo de perder a ovelha, mas dei uma festa, então gastei dinheiro, né? O filho pródigo, 33% da fortuna ele queima e ainda tem festa. Então, assim, não é uma questão relativa à grana. Primeira coisa que fica explícita aqui. Tem uma coisa que tem uma palavra que Jesus usa que me chama muita atenção, que ele fala astúcia, né? E Jesus está falando de um cara que foi demitido por desperdício e ele é elogiado depois de aumentar o desperdício, de aumentar o prejuízo que ele causou no seu Senhor. Então esse cara aqui, ele é uma figura do homem caído, né, que está em busca de encontrar lugar para si, e uma das ferramentas que ele usa para encontrar lugar para si é oferecer para as outras pessoas perdão da dívida delas, de oferecer para as outras pessoas, que são os caras que o administrador desonesto estava negociando, ele estava buscando aliviar a carga dessas pessoas para encontrar lugar para ele. A parábola diz lá que ele falou, bom, se eu fizer isso daqui, depois eles vão me receber na casa deles. Ou seja, ele está buscando lugar para si, aliviando a carga dos outros. Outra questão, né? Como é que Jesus orienta, como é que Jesus aconselha que seja feito esse alívio de carga, né? Ele usa esse termo, né? As riquezas desse mundo ímpio, ou seja, riquezas naturais. Jesus está dizendo, cara, usa a sua casa, o seu carro, usa o seu trabalho, usa a sua posição social, usa a sua influência, usa as suas redes sociais, usa a sua vida, usa a sua voz, usa tudo que você tiver natural à disposição do reino de Deus. Para quê? Para levar esse perdão dos pecados, esse perdão de dívida, esse alívio de carga para as pessoas que não conhecem a Jesus. Então, eu chamei isso de riquezas que salvam, né? Levar essa salvação, levar esse perdão, utilizando como ferramenta, como veículo
as coisas naturais que Deus coloca na nossa mão. Azeite e trigo. O cara, quando vai negociar com os devedores, ele chama um que devia tanto de azeite, outro que devia tanto de trigo. E azeite e trigo não são utilizados por Jesus nessa parábola por acaso. Talvez para a gente não faça nenhum sentido, mas para as pessoas da época tudo aqui tinha um significado muito explícito, porque eram coisas que eles mexiam no cotidiano. Azeite eles mexiam e trigo eles mexiam. Eles cozinhavam com azeite todo dia e lidavam com trigo todo dia, porque a alimentação deles sempre tinha pão. Então o azeite é um símbolo na palavra do Espírito Santo e o trigo fala a respeito dos filhos de Deus, tanto que tem uma parábola que Jesus fala do joio e do trigo. Qual é a diferença do joio e do trigo? O trigo, ele gera sementes, ou seja, ele se multiplica. Trigo gera mais trigo, né? E o trigo alimenta também, porque você juntar trigo, você vai poder fazer algo com essa farinha que vai vir do trigo. Aí se você juntar o azeite e o trigo, você vai conseguir fazer o pão que eles comiam na época, né? E o pão é a manifestação de Jesus, a manifestação do corpo de Jesus na terra. Isso está falando a respeito da igreja, né? Que é a manifestação do reino, para alimentar os devedores, para levar a salvação. Então é disso que Jesus está falando quando ele usa o azeite e o trigo. Cada detalhe que Jesus coloca é tudo muito legal. Agora tem uma questão muito interessante, que são dois extremos opostos, né? A condição de extrema pobreza e de doença desse Lázaro aqui era lida como o resultado de uma vida de pecado, né? Isso é comum no Velho Testamento, por essas sociedades e tudo mais. Isso era muito comum, tanto que você vai ler a história de Jó, vai ver que é a mesma interpretação que os amigos de Jó ficam martelando na cabeça dele. Tipo, isso daí só pode ser uma vida de pecado. Então, de um lado a gente tem um cara que é lido como um pecador, Lázaro, pobre, vivendo escassez financeira terrível, sendo amassado pelas dificuldades, com uma dificuldade na saúde, né, com uma quase lepra, né, chagas na pele, né, confundido muitas vezes com lepra, que era uma coisa terrível, completamente marginalizada na época. A galera colocava totalmente de lado quem tinha esse tipo de condição. Então, um pecador, né, no mais extremo da interpretação de pecador que eles tinham na época, e do outro lado a gente tem o rico que julga o cara como um pecador, né, mas não pratica misericórdia com ele, conforme está na lei, não pratica caridade, não alivia o sofrimento desse pobre homem. E aí o maior erro, o rico ele olha para si mesmo, ele enxerga Deus nas riquezas. Como assim? Ele fala, cara, eu sendo rico, sendo saudável, comendo o que eu como, vestindo o que eu vivo, isso daqui tá claro que é uma óbvia bênção de Deus para um homem santo e justo diante de Deus. Então, ele confia nas riquezas, ele deposita a sua vida nas riquezas e, de repente, quando eles morrem, eles trocam de lugar. O rico vai para um lugar de extremo sofrimento espiritual e Lázaro vai para um lugar de descanso no seio de Abraão. Então, é interessante ver que esse cara não alivia a carga e que ele julga, né? Porque ele poderia, sendo sacerdote, numa posição extremamente privilegiada, diferenciada, ele poderia, cara, dar qualquer coisa para o cara comer, ajudar de qualquer forma. Mas ao invés disso, ele julga, ele não pratica a lei, ele não pratica a misericórdia, né? Ele não pratica esmola, ele não pratica nada dessas coisas, ele simplesmente ignora o cara, né? Faz do cara um invisível, e aí no final das contas eles têm um belo susto na troca de lugar aí quando eles morrem. O destino eterno dos dois não condiz com a interpretação que eles tinham.